E aí, tudo bem? Eu sou Wesley Mello, esse é o Eu, Você e as Circunstâncias. E nessa temporada nós estamos falando sobre carreiras, profissões, um pouquinho de gestão e se deixar a gente vai para onde tiver que ir. E hoje eu trouxe o Rafael Gasparotto, que já está aqui do lado, um velho amigo que faz tempo que a gente não senta e conversa, nem faz tanto tempo assim que a gente não se vê, que recentemente a gente se trombou lá na tua hamburgueria. Rafa, primeiro, antes de tudo, de te apresentar, obrigado pela confiança, obrigado por topar, dividir um pouquinho da tua história com a gente, que a gente sabe que isso é sempre um sinal de confiança. Seja bem-vindo. Eu que agradeço, Wesley. Eu que agradeço a oportunidade aí e um grande prazer estar batendo um papo com um amigo de novo e vamos falar liderança e todos os assuntos que aparecerem, né? Legal. É... Eu bati aqui, estraguei meu som, mas beleza, vamos lá. É... Faz um tempo que eu não falo com o Rafael, então eu queria, a primeira coisa, Rafael, me situa. O que você está fazendo agora? Eu sei que você tem alguns negócios, mas eu quero saber mais, assim. Antes de a gente voltar lá para trás e contar a história, o que você está fazendo Uhum. agora? Me dá uma visão geral, assim. A última vez que a gente se falou, a gente foi inclusive num dos restaurantes ali, né, que, que eu tenho hoje atuando ativamente aí na área de gastronomia, tem alguns negócios nesse segmento. E também atuando um pouco com o meu conhecimento aí a gente vai falar um pouco de bagagem, de história, de área comercial, né? Então, junto com algumas empresas, estruturando a área comercial, parte de consultoria, enfim, um pouco de cada, me atualizando cada vez mais com alguns assuntos que são inerentes, que a gente tem que buscar aí, desde inteligência artificial, marketing digital, enfim, buscando estar cada vez mais atualizado nisso para continuar em constante movimento no mercado. Legal, acho que agora meu áudio voltou pro normal, que eu tinha dado um tapa. Eu tô, acho que aqui tá legal. É, cara, quando a gente conversou a última vez lá, que você ainda trabalhava lá na Heineken, a gente pode falar nome aqui, né? Não tem problema. Ninguém Tranquilo, patrocina mesmo, mas se quiser, estamos super afim, estamos aí. Então, tá valendo. o Rafa trabalhava na Heineken lá, que ainda era skin ainda naquela época, ou já era Heineken? Eu acho que foi na transição, né, as primeiras vezes que a gente falou, acho que foi na transição, era Skin, depois foi Heineken, enfim, aquele período ali. E aí eu lembro que quando a gente conversou logo na sequência ali, você falou, pai, eu até tô querendo dar uma desacelerada, eu acho que você tinha acabado de ter sua filha, ou alguma coisa assim, e falou, eu vou ficar aqui em Santa Catarina e tal, e eu acho que foi o último papo que a gente bateu, foi nesse sentido assim, eu acho que eu vou dar uma tirada de pé, assim, pra curtir minha filha e tal, e lógico, trabalhar e tal, mas Sim, sair um pouco dessa loucura aí do mundo corporativo e do que a gente pode falar um pouquinho mais depois. E aí, agora você virou um cara que tem os seus próprios negócios e está trabalhando também ajudando outros negócios. uhum. Esse plano de tirar o pé foi para o espaço, porque, porque é difícil, né, cara? É difícil, né? A gente planeja isso, mas é difícil fazer, né? Como é que tá isso? É, é, é difícil fazer, né, e hoje a gente ouve muito, né, Wesley, sobre, eu quero equilibrar, né, equilíbrio, área profissional, pessoal. Eu nem acredito em equilíbrio, acho que equilíbrio não existe, né. Eu acho que a nossa vida ela é feita de acordos, né? Principalmente com quem a gente divide a vida, né? Aqui no caso, minha esposa e minha filha, a gente tem que fazer alguns acordos para que a gente tenha uma vida minimamente saudável, e não só saudável falando de saúde, né? De academia, comida, mas saudável para o bem-estar, né? Mental e tudo mais. Hoje sim, hoje eu estou num ritmo muito mais lento do que na época que nós tínhamos um contato mais frequente ali, né, nas empresas que a gente trabalhava, participando de algumas coisas, mas muito mais consciente de que aquela correria desenfreada, que aquela correria, está correndo para onde, né? Isso não mais. Hoje muito mais planejado, com acordos muito mais definidos, né, dentro da minha família e sabendo priorizar. Principalmente sabendo priorizar o que de fato tem valor e tem importância, né.
a gente falando um pouco, né, desse movimento em geral, quando acho que os homens em geral, né, Wesley, quando a gente descobre, né, que vai ser pai, que vai ter uma família, que vai ter uma nova vida chegando aí, a primeira coisa que a gente pensa: "Pô, eu preciso trabalhar mais, eu preciso trocar de carro, eu preciso de uma casa maior, eu preciso de fazer mais", né. Então eu também fui pego por esse pensamento, por esse movimento na época, isso quando minha filha nasceu, ela vai fazer 7 anos. E sim, e aí comecei a trabalhar mais, eu fiquei 10 anos na Heineken, atuei em várias funções lá, viajava muito, ficava muito ausente, e aí eu fui tendo alguns momentos que para mim foram marcantes, né. Eu recebi um dia que eu estava viajando, eu recebi um vídeo da minha esposa, da minha filha engatinhando, e eu não estava lá. Uma apresentação escolar, o meu cunhado foi, porque a minha sobrinha estudava na mesma escola que a minha filha, e eu também não estava lá. Em alguns momentos, assim, eu falei: "Cara, eu preciso programar a minha vida, para eu estar do lado de lá da câmera e não assistindo". E então isso foi muito consciente, claro que não sem desafios e reprogramações profissionais, pessoais, mas foi um movimento muito consciente que hoje me faz colher excelentes frutos, cara. Eu acho que, falando quando eu estava na empresa ainda, a gente pensava, em valores, que eu quero ganhar isso, aquilo. Hoje, se eu fizer um corte no tempo, eu tenho rendimentos até maiores do que eu tinha de quando eu estava lá na empresa, com uma qualidade de vida melhor. Hoje eu consigo realmente, controlar melhor o meu tempo. Mas, hora ou outra, a gente distorce isso mesmo, né? Tem momentos que tem que fazer viagem, tem que fazer alguma dedicação maior, seja para um projeto, alguma ausência. Eu, quinta-feira, estou indo para São Paulo, passo uns dias em São Paulo aí, numa agenda que eu tenho por lá, mas muito mais consciente do que alguns anos atrás, onde eu colocava literalmente o trabalho, muitas vezes, em primeiro lugar. Eu acho que eu deixei isso aí porque, assim, tem total, assim, sintonia com que a gente conversa aqui muitas vezes, né? E é lógico, quando a gente fala isso, não é você que daqui a pouco é mais novo aí, tá com 20 e pouco, sei lá, e tá aqui na loucura e na correria, e, cara, é normal, não é uma crítica. Esse cara tem que correr. Esse É, cara tem que correr. para você que está fazendo isso, e nem se você é mais velho está fazendo, cada um escolhe seu caminho, tá tudo certo. É Mas, isso aí. mas eu acho que a idade dá um pouco isso, né? Essa noção que tudo isso é meio, mas não pode ser fim, né? Isso eu sou meio chato, fico repetindo isso meio toda hora aqui, mas é porque é Sim, por aí, né? Trabalho, planejamento, enfim, os negócios, tudo isso é meio, né? Não pode ser fim. E quando a gente entende isso, a gente consegue continuar sendo produtivo, porque ninguém aqui prega que você, né? Não é essa a ideia é continuar sendo produtivo, é dar resultado, claro. mas é botando isso no lugar que tem que ser, e não como o fim, até porque não tem fim, né? Se você ficar procurando isso, você vai ficar rodando, acho que você mesmo falou, né? Você fica rodando e não sabe nem para onde está indo. E aí a primeira empreitada foi a lanchonete, foi o grelhô, é o grelhô, né? Grelhou. Eu montei na época ainda paralelo, né? Eu montei a hamburgueria, até motivado por alguns dos clientes que eu atendia na época, na Heineken, uma rede aí do Rio Grande do Sul, inclusive, que eu atendia. E como modelo de negócio, eu achava interessante, então a gente montou aqui, começamos. E dentro desse negócio foram aparecendo outras coisas, né? Outras marcas, franquias de alimentação que foram entrando. Então, hoje são algumas operações simultâneas, né? E rodando paralelamente aos demais projetos. Deixa eu entender. Hoje você franqueou o teu negócio ou você adquiriu franquias e administra várias? Tá. Adquirir mais marcas, Então, adquirir mais marcas, outras culinárias que agregaram dentro do negócio e estão rodando. E é bom falar um pouco disso, porque hoje
a empresa tem aí mais de 4 anos, né, então já rodava desde a época da Heineken, eu saí da Heineken no final de 21, e o background, né, o que eu aprendi, tudo que eu aprendi a parte de indicadores, de gestão de pessoas, né, falando aí de, né, trazendo um pouco para essa parte de carreira e liderança, me ajudou muito a estruturar o negócio, que tem sua relevância, né? A gente tem tiramos literalmente a empresa do nada, do zero aqui, e tem um faturamento interessante, tem uma margem, né, que contribui legal ali dentro de casa, vamos falar assim, e dentro dos processos, coloquei para rodar processos e pessoas certas. Então, hoje, basicamente, eu não, eu, se eu vou para lá, eu acabo atrapalhando, né? Então, é desenvolvimento de time. O time está lá montado para isso, sabe o que cada um tem que fazer, tem os processos bem definidos dentro do negócio e assim a gente roda, né? A gente faz o controle, o acompanhamento, muitas vezes remoto ou, né, presencial na hora que precisa, mas desenvolver algumas lideranças ali e o negócio roda. E isso, cara, vale para qualquer empresa, né? Vale para qualquer empresa, independente da empresa que a pessoa tenha, isso a gente vê falando com empresários, falando com amigos que têm outros negócios, né? A partir do momento que você tem processos bem definidos, as pessoas nos seus devidos lugares e uma liderança correta, né? Não um microgerenciamento de cada coisa que cada um está fazendo, tem tudo para dar certo, né? São alguns passos para fazer o negócio dar certo. E essa é uma dificuldade, né, que pelo jeito você acabou não tendo, talvez até pela experiência das grandes empresas, né? Muitas vezes o empreendedor lá, ele começa um negócio, enfim, e dá muito certo. E enquanto ele está lá, ele toca o barco e tudo funciona. Mas quando chega numa proporção que ele tem que distanciar para fazer a gestão, ele começa a ter problema porque ele não consegue replicar, porque não tinha processo, era ele. Sim. Me fala um pouco disso, assim, como que você, porque uma empresa de 4 anos, você já ter conseguido fazer isso, né? Tá, se Uhum. distanciar, dar dois, três passinhos atrás para enxergar o negócio sem estar tão presente e o processo funcionar. Fala um pouco como é que foi esse processo, assim, essa construção, porque foi num espaço relativamente curto, né? Foi curto, mas é que quando a gente começou o negócio, eu tinha muito claro que aquilo ali não era um negócio para minha vida. Era para ser algo extra, inclusive tinha uma outra estrutura de sócios e tudo mais, onde eu ia atuar muito mais na parte de gestão, bastidores ali, venda e marketing, vamos falar assim, que é a minha praia. E com algumas mudanças que a gente teve, eu falei, bom, ou a gente vai encerrar, mas aí olhando números, né, trazendo para parte mais prática, né, do negócio, não, pô, é um negócio bom, que está rodando legal, então não tem por que a gente parar, vamos realmente deixar mais profissional. E aí fui buscar ajudas, né, buscar ajuda assim com mentoria, consultoria da área, porque eu não era da área de gastronomia, apesar de gostar muito, ser um entusiasta, assim, e 10 anos de Heineken eu visitei, frequentei inúmeros estabelecimentos, seja de alimentação, mercado, enfim, eu sempre estava inserido nesse meio, né? Então tinha algumas coisas que a gente acompanhava e via, pô, isso é legal fazer, isso nem tanto. Fui buscar ajuda e fui colocando os processos para rodarem, né? Sabendo, tendo essa consciência de que eu não queria e não estaria lá dentro do negócio inserido. E aí foi dessa forma. Custa mais caro, vamos falar assim, porque se eu estivesse lá dentro, eu teria uma, duas pessoas a menos trabalhando, mas o peso que isso me tira do dia a dia e tempo com a minha família para fazer outras coisas, para buscar outras oportunidades profissionais, isso vale muito a pena. E aí, quando você começou falando ali do empreendedor, cara, hoje pequenas e médias empresas é o que movimenta o país, né? Se a gente for buscar aí de dados, se eu não me engano, quase 30% do PIB é movimentado hoje por pequenas e médias empresas, e a maior parte dessas empresas começam ou pela necessidade do cara, pô, eu tô sem saber o que fazer, foi mandado embora, pegou um pouco da renda que guardou aqui, junta com a esposa, com o amigo, e começa, muitas vezes, sem se preparar, sem ter
conhecimento de parte gerencial, e alguns dão certo, muitos dão certo, apesar de que o Brasil é um grande matador de empresas, né? Só ano passado, acho que tem um dado que a cada minuto, 4 empresas fecharam no Brasil. É uma coisa de louco, assim. Então, tem uma necessidade muito grande de desenvolvimento de pequenos e médios empresários, né? Inclusive, tenho amigos que têm outros negócios e que o negócio começou a crescer. Eu tenho um grande amigo que tem algumas lojas aí parte de produtos para casa em geral, e o cara não consegue sair de dentro do negócio. Ele é literalmente o funcionário mais caro da empresa dele. Isso é um grande problema, é um grande risco, né, que o empresário corre, porque não pode acontecer nada com ele. Se acontecer qualquer coisa com ele, o negócio sucumbe, e isso é uma fragilidade muito grande, né? Sim. Na verdade, você falou das pequenas e médias, mas assim, beirando mesmo as grandes, né? Grandes, quando eu digo, não digo enormes, multinacionais, né? Empresas grandes, com faturamentos aí de 30 milhões por mês, né? Empresa grande pra caramba, né? Que do meu setor é comum, né? Empresas com esse nível de faturamento por conta de volume. Mas são empresas que eram familiares e foram crescendo e a gente brinca muitas vezes a pessoa faz a gestão pelo caixa, né? Tem, tem, Sim. tem caixa, tá indo, beleza. E aí, quando a situação aperta, aí você não sabe o que está dando errado, porque você não sabia o que estava dando certo também, né? O negócio ia rodando. Então, isso é muito comum e daqui a pouco não vou aprofundar muito nisso, mas a questão Brasil já vem logo da educação, né? Porque muitas vezes o cara que vai virar empreendedor, ele tem o conhecimento daquilo que ele quer fazer, né? Sei lá, o Uhum. dentista estuda para ser dentista, o advogado para ser advogado, ou chefe de cozinha lá, gastronomia, estuda gastronomia, mas nenhum deles estuda dentro da própria faculdade ou no entorno gestão, economia. Estudar, né? A economia passa, Sim. na faculdade passa lá, a economia passa assim na frente, né? Então isso acaba que não cria nenhuma cultura de gestão, né? As pessoas no Brasil são muito criativas, né? Muito habilidosas, muitas vezes em fazer as coisas, mas de um nível para lá ela não dá conta porque ela não tem o conhecimento mesmo. Você vê, se você mesmo procurou, né? Precisou de ajuda. Mas eu quero pular um pouco aí então pro teu outro foco aí que você já, de passagem, já falou algumas vezes. Eu saí um pouquinho que eu queria dar foco em outras coisas. Vamos lá. Então, essas outras coisas, Rafa, como é que tá? O que que você está fazendo? Ou o que que você quer fazer? Quais são os planos aí? Me conta um pouco. Então, eu hoje tenho usado bastante da minha bagagem, né, profissional, para atuar em outros negócios, para buscar oportunidades de negócio para dentro, né? Já investi em outras frentes, né, recentemente, em startup, algumas deram certo, outras não, enfim, a gente vou buscando coisas que tenham sinergia dentro do meu conhecimento e oportunidades, né, de negócio, né? Então, atuando basicamente com foco aí área comercial, algo que tenha envolvido com liderança de pessoas, gestão de times, enfim, auxiliando algumas empresas nesse sentido também. Bacana. Isso, isso é de um desafio, né? Quando a gente fala de gestão das pessoas, né? Porque a gestão de dados, de indicadores, enfim, a gestão burocrática, ela está cada vez mais fácil, tem cada vez mais ferramenta, tem cada vez mais método, tá? Isso está cada vez mais fácil. Mas a gestão das pessoas, na minha humilde opinião, está cada vez mais difícil. Porque as coisas mudam e mudam numa velocidade que beira o assustador, né? E aí a gente, fazendo o link que a gente estava conversando, muito cara que construiu a sua empresa, hoje está lá com seus 50, 60 anos e cara, é inevitável, está lá com a cabeça naquele mundo lá, onde as pessoas entravam num trabalho com 14 anos e muitas vezes passavam a vida naquele trabalho.
tinha lá um senso de hierarquia, o famoso manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Na Isso é nossa época verdade. a gente ainda ouviu isso, né? Antes de ti, vai ao ar, na semana que eu estou falando contigo, eu fiz com o exército. Então, para eles isso é uma dificuldade. Eu acho que você imagina o exército recebendo o cara de hoje em dia. Sim. Você imagina, se é difícil para nós no setor privado, você imagina para eles, né? Conversando com eles, eu tive essa noção, né? Não tinha essa noção. Como é que você vê isso, Rafa, assim, principalmente em termos de futuro? Inteligência artificial, enfim, tudo mudando tão rápido e a mão de obra mudando também, não só tecnicamente, mas a cabeça. Uhum. Cara, dá para a gente falar muito sobre isso em várias frentes, né? Acho que você deve ouvir isso e é muito comum, independentemente do segmento, tá? Falando da parte de gastronomia, empresa de tecnologia, empresa de indústria moveleira, enfim. Existe um comentário, né, uma reclamação, se assim podemos falar, geral de que é uma dificuldade de encontrar mão de obra. Existe uma dificuldade de encontrar mão de obra qualificada. Por outro lado, você vê muitas pessoas buscando algum tipo de oportunidade, ou buscando uma coisa para tampar um buraco ali que seja financeiro, pela necessidade dela de pagar as contas e tudo mais. E são gerações, né? A gente participa, nós somos de gerações diferentes. Nós acho que é a última geração de que nós participamos do mundo totalmente offline, no primeiro momento, e agora a gente está sendo inserido nesse mundo que é quase todo online e hoje a nova geração de pessoas aí entre os 18, 20 e poucos anos, eles já nasceram com isso. Então, é uma mentalidade totalmente diferente. E a gente está, nós, né, a nossa geração, assim, está sendo ensinada a trabalhar e atuar com essas pessoas que estão cada vez mais imediatistas, já querem, falando de uma empresa, né, falando de degraus de carreira, o cara já quer entrar na empresa e acha que em 6 meses, um ano, ele vai estar num cargo de liderança, num cargo de gestão. É, tá tudo muito acelerado, né? Eu vejo que, principalmente os mais jovens, eu não gosto nunca de generalizar, né? Porque a gente acaba incluindo, às vezes, pessoas que não fazem parte disso. Tem muita gente jovem, muito boa e interessada e que entende que para tudo há um processo, mas, em linhas gerais, a gente vê pessoas que elas querem já colher frutos sem pagar o preço de nada, né? Ainda quando estava na Heineken, algum tempo atrás, a gente fazia alguns one-to-one, que a gente chamava ali com as pessoas mais novas, né? Seja estagiários, trainees, e aí era comum a gente ouvir, não, porque eu já estou aqui há 5 meses e eu quero ir para um outro cargo, eu quero... Cara, eu já estou. E aí tu fica, pô, será que eu que sou errado, que estou há quase 10 anos, ou o cara que está certo, né? Que em 6 meses ele já quer evoluir, já quer buscar outras coisas. Então, existe uma diferença de valores muito grande nesse sentido. Eu não sou defensor, acho que da época dos nossos pais aí, era muito bonito falar, pô, foi meu primeiro emprego, entrei na empresa lá como auxiliar, como office boy na época, e saí ali, trabalhei 20 anos no mesmo lugar. Isso era um motivo de orgulho antigamente, né? Eu não sou defensor disso, eu acho que existe alguns ciclos que podem ser cumpridos dentro de uma empresa e você buscar outras oportunidades profissionais até para você não ficar bitolado, porque dependendo do segmento que você atua, falando onde eu trabalhei principalmente, que era indústria, né, cervejeira, parte de bebidas, cara, é um nível de energia muito grande que você tem que dedicar para o negócio e para a empresa, e você praticamente não enxerga as outras coisas que tem ao redor. Tanto que quando eu saí, eu falei, caraca, parece que abriu o mundo, assim, parece que eu estava chegando de novo no mercado de trabalho. Então, é um desafio muito grande, e aí a hora que tu fala de inteligência artificial, então nem se fala, porque eu vejo que as empresas, independente do porte, grande, pequena, multinacional, que não se atualizarem, a gente fala hoje, quem não está na internet não existe. Cara, e cada vez mais. Porque a inteligência artificial, se a gente tem hoje, a gente está usando uma ferramenta, um assistente, né, um agente aqui hoje, e amanhã já tem uma atualização e já não serve, já é outra coisa, já é generativa.
Então a evolução está muito rápida. Eu acho que é praticamente impossível de acompanhar tudo, mas é necessário. Assim, acho que o profissional, o empresário, que ele não se atualizar, que ele não tiver ligado em outras coisas que não somente o próprio negócio dele em si, ele vai acabar sendo engolido, com certeza. E falando de carreira, cada vez mais as pessoas precisam sim se atualizar, se desenvolver, buscar estar em ambientes que te desafiam, estar em ambientes de pessoas mais experientes que você, né? Para aquela coisa, eu preciso ser sempre o mais bobo da roda para eu poder aprender. Se eu for o melhor do grupo, eu estou no lugar errado. Eu preciso ir para outro lugar para aprender. E esse é o drive que eu sempre busco, né? Então, eu sempre estou me colocando em lugares que me desafiam, sempre estou me colocando em lugares onde eu tenho muito a aprender. Claro que é importante a gente agregar, porque ensinando a gente também aprende, mas da geração assim de nova, dessa nova frente de trabalho que está vindo, a gente, como os mais velhos, vamos falar assim, né, ou as pessoas até mais velhas do que nós, tem um desafio muito grande de preparar essa galera, de pegar na mão, porque pode dar problema lá na frente se eles realmente não entenderem que para tudo tem um processo, tem que pagar preço, cara. Existe um preço a ser pago para você conquistar algo, seja profissional, pessoal, financeiro, seja o que for. É, é que é um lance de cultural e de criação, né? Você pegar. É até natural, né? Um movimento natural que. Se você pegar a nossa. Eu falo a nossa geração, mas eu acho que você é um pouco mais novo que eu acho. Eu tenho 47, você tem 10 a menos. bem mais, bem mais novo. Eu tive a sorte de que com 14 anos eu trabalhei num banco. Então eu nunca Uhum. trabalhei exatamente offline, porque o banco mesmo naquela época já era conectado, já tinha então eu tive essa sorte assim, então eu consegui eu vim acompanhando um pouco, mas falando do pessoal mais novo, é que a vida deles é mais rápido mesmo, né? Você Sim, imagina, a gente tinha lá uma TV, sei lá, eu era de São Paulo, de repente tinham 6 ou 7 canais, mas aqui de repente tinha três, sei lá. uhum. Cara, hoje tem. Eu brinco, se tem alguém aqui vendo a gente é porque deve estar muito bom, porque o cara tem trocentas mil coisas para ver, para É ouvir. verdade. Então, assim, é muita opção, né? O cara tá sendo criado e forjado no meio de muita opção, que ele faz assim, né? Ele faz assim, aquele negócio vai passando, vai passando, vai passando, vai passando. A gente não, né? A gente ia numa locadora, pegava um filme, botava lá, né? É isso aí. É Eu outra tento, às vezes, explicar um pouco isso para minha filha, ela não entende, cara. Ela fala, tá, mas como assim o desenho que você gostava, você não conseguia assistir de novo na mesma hora? Como que você não conseguia ver até o final os episódios, né? É completamente diferente. E é importante a gente saber dessa evolução, porque senão a gente vira um dinossauro, né, Wesley? Senão a gente fica aqui, não, a gente fica aqueles entusiastas, né, pensando, como era na minha época. Cara, as coisas evoluíram, e que bom que evoluíram, né? Muita coisa evoluiu para melhor, outras nem tanto, mas não dá para a gente ficar nessa nostalgia o tempo todo de como era antes. Tem muita coisa que melhorou para caramba, né? E falando dessa parte assim, é muito engraçado. Tendo uma filha pequena dentro de casa, a gente vê essa, essa diferença de gerações e de como as coisas eram na nossa época e como são agora. É absurda, né? Mudou demais. E tem muita coisa que mudou para melhor. Que bom que mudou, né? e não tem como isso não ir para o mercado de trabalho, né? Porque aí esse cara Claro. ele acha que a vida é assim, que se ele não gostar do chefe, ele arrasta para cima e aparece outro, e não vai aparecer. É aí que mora o perigo. Exatamente. É aí que mora o perigo, porque e aí passa por muita coisa, não só dessa questão do imediatismo. É, hoje, é, é, as crianças, né, e em geral, as pessoas em geral, né, cara, isso aqui na tua mão, ela pode ser uma coisa boa ou pode ser um grande problema para tua vida, né, de da pessoa perder muitas horas do dia mexendo no celular, ou criança só vendo vídeo curtinho, que é 30 segundos, 15 segundos,
que em 15 segundos, em 30 segundos, ele te entrega o começo, o meio e o fim de uma historinha que foi legal e deu aquela explosão de dopamina na tua cabeça, e tu acha que tudo se resume sempre a 30 segundos. Então o processo de esperar, o processo, né, e aí falando quando vai para o mercado de trabalho, vai para a escola, vai para uma faculdade, vai ser um desafio cada vez maior, com certeza. E isso passa muito por uma consciência necessária dos pais, né? Porque os nossos pais, antigamente, não precisavam lidar com isso, porque isso não existia. Então, os métodos tradicionais e mais antigos aí de criação, em geral, né, das pessoas, das crianças, eram uns que funcionaram por muitos anos. E hoje, talvez, se eu tiver uma filha agora, 7 anos depois da minha primeira, o que eu fiz com ela agora, daqui 7 anos não vai funcionar mais, porque está evoluindo tudo muito rápido. É um desafio e nesse contexto as empresas trazendo de volta para o nosso assunto, né? Como que as empresas tornam o ambiente atrativo, né? Porque não adianta, né? Tudo bem, legal, o jovem é ansioso, o jovem quer isso, mas ok, a mão de obra é essa, né? E Sim, mais do que isso, as empresas precisam se dar conta de que a mão de obra é essa e que o cliente é esse. O cliente é esse. Você, exatamente. você vai vender para esse cliente, não é mais. Você hoje ainda tem essa geração que é mais a tua do que a minha, que é esse meio termo, né? Que ainda tem um pezinho lá e um pezinho aqui, que ainda quer conversar com alguém, ainda gosta de ser bem Sim, atendido e tal. Mas a geração que está vindo, daqui a pouco nem se importa muito com isso. Ela quer mais agilidade, quer que as coisas funcionem. E eu estava numa conversa, acho que há 2 episódios atrás, com a Thaís, Thalita, desculpa. E a gente estava falando sobre isso, né? Quando eu cheguei no banco, com 14 anos, isso em 91, colocaram um computador na minha frente, isso já me fez feliz por uns 6 meses. sim. Que computador, né, cara? Quase ninguém tinha, novidade, né? Pô, já me deu um barato de uns 6 meses, assim, que tipo, sei lá, eu ainda vou ganhar, que legal, né? Só que hoje o cara chega numa empresa, você senta ele na frente de um computador, e tudo que tem lá é menos interessante do que ele tem na mão. Sim. Põe um cara lá para um BI do caralho, legal, colorido, bosta. Para ele é uma porcaria. Uhum. Esse para mim é o desafio, se não o principal, um dos. Como é que eu faço esse cara curtir estar lá? A liderança tem que estar muito bem preparada, cara. Esse é o ponto. Ah, os líderes das empresas, média e alta lideranças, têm que estar cada vez mais preparados, querendo entender de gente. Porque é como você falou, não é só a mão de obra, mas são os clientes. É muito fácil falar, essa molecada, essa nova geração é muito difícil de lidar, então eu prefiro buscar profissionais mais experientes. Tá, mas essa nova geração é que vai muitas vezes consumir o teu produto ou não, né? Então, eles têm que cada vez mais estarem melhores preparados para se comunicar com essas pessoas, com essa nova geração de mão de obra, né? Para que eles consigam ter bons profissionais entregando resultados dentro dos seus negócios, mas que também consiga se adaptar ao comportamento de consumo. Porque falando de evolução, quantas empresas que nós achávamos que nunca iam acabar e acabaram, porque não se ligaram nessas mudanças, né? Falando de, como tu citou aí mais cedo, que tu alugava uma fita. Hoje não existe mais, cara. Blockbuster, né? Olha o tamanho que era o Blockbuster, hoje não existe, morreu. E várias outras a gente pode citar por aqui. Então, um papel muito forte da liderança das empresas de entenderem mesmo. Então, acho que a gestão de pessoas, né, o controle emocional do próprio líder e de como lidar com os seus liderados é cada vez mais importante. Eu acho que não tem como você evoluir dentro de uma empresa, ou se você já ocupa um cargo de liderança dentro da empresa, seja qual for, se você não entender de pessoas, você não tem como evoluir, porque
a gente depende, né? Tudo você vende para pessoas, a gente está aqui conversando, quem estiver assistindo, tudo são pessoas. Então, não dá para a gente se fechar num mundo e falar a geração está difícil de lidar e era isso. Enfim, a gestão de pessoas, de como motivar, de entender o que, que motiva esse cara. Você tem que entender que dentro do teu time, se você tiver 10 pessoas, vai ter o cara que está com a mulher grávida em casa, o cara que quer o dinheiro só para o final de semana, um que gosta de viajar, um que está pagando a parcela do carro dele, o outro que não quer saber de carro e só anda de Uber porque ele investe dinheiro em outras coisas. E cada vez mais vão ter profissionais diferentes dentro do mesmo time, que eu acho que isso é o grande sucesso de um negócio, né? Se você tiver pessoas muito iguais, as opiniões e as ideias vão sempre surgir dentro do mesmo prisma, assim. Então, acho que é importante ter opiniões diferentes, mas o líder, né? A liderança em geral tem um papel fundamental para conseguir fazer esses times performarem, esses profissionais performarem e entender, né? Entrou alguém novo na minha empresa, o que que faz o olho desse cara brilhar e como que eu vou, de fato, é, extrair dele o máximo possível de resultado, no bom sentido, mas também que ele consiga entender como ele pode evoluir profissionalmente, né? Então, hoje um dos principais motivos que faz uma pessoa querer deixar a empresa não é o salário, não é só o salário, é perspectiva de crescimento, plano de carreira e a maior parte, né? Se eu não me engano, eu li recentemente que 55% das pessoas que tomam a decisão de sair de uma empresa, elas não estão saindo da empresa, elas estão deixando os líderes. O cara quer fugir do gerente dele, ele quer fugir do chefe dele, porque do mesmo jeito que tem profissionais novos vindo por aí, tem líderes que não se atualizaram e que não sabem se comunicar com essa galera e não conseguem manter o time performando, né? Não, eu te joguei essa bola porque é bem isso mesmo. Eu acho que não tem outra solução, né? É, eu trabalho hoje quase que 100% com consultoria. E eu sempre digo, a gente começa nessa sala, né? Nessa sala é a Uhum. sala lá do conselho, da direção, ou do dono, mas nunca termina aqui, né? Nunca termina Não. aqui. A gente invariavelmente vai chegar nas pessoas. Então, se a gente não começar aqui a pensar nisso, quando chegar lá não funciona. Não funciona. Sim. Hoje, hoje, hoje ser uma liderança dá muito mais trabalho do que dava antes. Lá no começo eu falei de passagem, o cara mandava e o outro obedecia, porque existia uma hierarquia lá e você era educado para isso, e era assim. E que bom que não é mais assim, né? Porque hoje precisa ter uma troca, precisa ter um convencimento. Você precisa ouvir a pessoa que está do outro lado, precisa entender o que ela pensa, precisa entender o que ela gosta, precisa conhecer. Eu brinco com o meu pessoal, às vezes mais velho, fala, cara, você não precisa gostar de tudo que está acontecendo, Uhum. nem de tudo que toca na rádio, não precisa. Mas você precisa saber. Porque se você não Sim, souber, você não conversa com as pessoas. Se você não conversa com as pessoas, você não faz nada. Então, é verdade. existe esse outro lado, né? Porque a gente falou um pouco dos jovens, né? Mas tem essa resistência do mais velho, do mais experiente, isso aí é bobagem. Tempos atrás, pô, eu tava conversando com um cara que, assim, nível. E o cara basicamente não sabia quem era a Taylor Swift. Uhum. Falando aqui porque aí dá, né? O algoritmo já me ajuda, não, mas brincadeira. Cara, essa mulher mexe com PIB de país, não dá pra eu não conhecer. Eu posso não gostar, posso não ouvir no meu carro? Posso, claro que posso, total. Agora, não saber que isso existe, não dá. Não Não dá, não dá. dá, você tem que saber. Mas eu não gosto. Problema seu. O jovem também não gosta e você quer que ele, né? O jovem não gosta de certas coisas e a gente quer que ele, né? E como é que tu quer te relacionar com alguém que está trabalhando junto contigo, que é teu cliente muitas vezes, que tem decisão do poder de compra do teu produto, do teu serviço? Você não sabe nem o que que ele está ouvindo, né? No caso da Taylor ou de outras coisas. Eu não assisto TV, por exemplo. Eu não assisto televisão, faz um bom tempo que a gente não assiste TV em casa, exceto alguns jogos, falando de futebol, mas meu time, melhor a gente nem entrar nesse assunto. Não está valendo a pena o tempo sentado para ver isso. Mas eu estou sempre me atualizando, cara, buscando informações, tem, né?
desde de podcast, enfim, eu sempre estou ouvindo alguma coisa, estou com meu foninho o tempo todo, né, principalmente quando eu estou sozinho, porque a gente tem que se atualizar. É aquilo que nós falamos. A velocidade de informações e de atualizações e de coisas novas que surgem diariamente é muito grande. Dá para a gente acompanhar tudo? Não, é humanamente impossível, senão também você fica só absorvendo, 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 não coloca nada em prática e não adianta nada, né? A gente tem que saber o que que eu absorvo, o que que eu coloco em prática, o que que aquilo vai ser benéfico e útil para a minha vida, para a minha parte profissional, pessoal que seja, né, dentro do objetivo de cada um, mas eu tenho que minimamente saber o que está acontecendo, senão a gente vira um alienado, né? Senão a gente tá, eu sei só disso, eu trabalho, é, eu sou um médico e eu só sei falar sobre medicina. E aí, a hora que junta com dois, três, só fala sobre medicina e não consegue falar sobre nenhum outro assunto. Cara, não dá mais para tu ser um cara bitolado, né? É legal. Eu gosto muito de conversar com pessoas e ouvir pessoas que são extremamente especialistas na sua área, independentemente do assunto. Acho muito legal. Mas aí, quando eu vou estudar algo, né? Ah, se você é um cara que você entende muito sobre parte de saúde, de genética, e eu, sei lá, tenho interesse sobre isso, eu vou buscar um conhecimento sobre isso. Mas quanto mais bitolado a gente for, a gente acaba virando alienado. Então a gente tem que buscar informações para conseguir minimamente dialogar, para sentar numa mesa de almoço e conversar. Meia hora que seja, né? Sim, porque relacionamento está na base também, né? Tudo, Tá na base. Se você não constrói relacionamento, aí é aquilo que a gente falou, tudo termina em pessoa. Pessoa, sem dúvida. relacionamento. Se você não tem uma cultura minimamente genérica, vamos dizer assim, né, para acessar as pessoas, poder conversar com as pessoas, você não vai desenvolver relacionamento e aí, né, é uma cadeia que desenrola, né? Tudo passa por relacionamento, né? Eu tinha, e aí agora dando razão à experiência, eu tinha um chefe bem mais velho que ele sempre dizia assim, fala, cara, você pode estudar quanto for, você pode fazer tudo que você quiser, aprender, sem relacionamento você não vai a lugar nenhum. É verdade. E é verdade, cara, é verdade. É verdade. Sem relacionamento, eu brinco às vezes com os meus meninos, ou da empresa, ou de outras empresas lá, eu falo, a pessoa, aquela frase assim, não importa o que as pessoas pensam de mim, é muito bonita para escrever em algum lugar, sei lá, escreve na tua parede, cola lá, é muito bonito. Mas na Sim. real importa pra caramba. As pessoas É, na, dizem um monte de coisa na tua vida. exatamente. Na Heineken, né, tinha um modelo ali de avaliação semestral, anual dos colaboradores, e eu não me lembro exatamente agora tudo que tinha lá, mas tinha muito claro o que e o como. Não, então, o que era o que você fazia, qual era a sua função, seu papel dentro da empresa e o resultado que você entregou, mas como você fez aquilo, né? Você entregou bom resultado, mas como? Ah, pô, brigando com o cliente, me indispondo com os meus pares, desrespeitando alguém que fosse do meu time para conquistar resultado a qualquer custo. O como tinha um peso muito maior do que o que, na maioria das vezes. Então não adiantava você ser um baita de um vendedor, de saber negociar, ou ser um cara muito técnico dentro do negócio, né, que a gente trabalhava na época, se você não conseguia se relacionar, se você era um boçal, se você desmerecia, descredibilizava teu colega, se você não conseguia se relacionar bem com os clientes ou com a diretoria, que seja. Então, é exatamente isso que o teu ex-gestor aí também falava. Se você não soubesse relacionar, você não chega em lugar nenhum, cara. Hoje em dia é network, né? Virou a palavrinha do momento aí, é o network, que tem grupos disso, tá? Tu paga o acesso para fazer parte de um grupo, para pertencer a algum grupo, mas nada mais é do que isso, cara, do que o relacionamento. E eu acredito muito nisso, né? Eu ouvi outro dia, network vale mais do que dinheiro. E se tu parar para pensar, vale mesmo, porque você pode conhecer alguma pessoa que eu não tenho a menor ideia de como chegar nela, mas tá no teu círculo de amizade, tu me coloca em contato, a gente vai conectando. E se eu não tiver um bom relacionamento com você ou não souber desenrolar isso lá na frente, quando a gente tiver esse contato, eu também não chego a lugar nenhum. Não, mas é total, cara. Eu realmente acredito nisso. Relacionamento tem mais valor que dinheiro. E o como, né? Você falou aqui, eu até anotei aqui. O como
talvez eu nunca tenha pensado nisso dessa forma, mas assim, o como é o que sustenta no tempo, né? Total, Tá? total. Porque você pode fazer negócio, e você pode fazer bons negócios, vamos falar real, você pode fazer bons negócios sem ter o mínimo de escrúpulos. Pode, é verdade. Sim, Mas é difícil manter isso no tempo. não se sustenta, cara. E falando das atualizações, né, do mundo, hoje em dia, quem não é de verdade não consegue se sustentar por muito tempo, cara, porque tu tem acesso a muita coisa, informação sobre aquela pessoa, em algum momento vai cair, em algum momento vai dar ruim, né? É realmente muito importante. O como, e eu anotei aqui porque realmente eu quis frisar isso. Porque muitas vezes a gente vive uma cultura de resultado, 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 e isso por vezes vira o fio. Não é sempre, mas às vezes vira o fio, né? Cara, Sim. que resultado vem acima de qualquer coisa e não vem. Não vem porque não sustenta no tempo, né? Não sustenta no tempo. Uhum. Se você fizer É, resultado passando por cima, ou sendo, se dispondo, né? Essa rede tua vai se fechar, se fechar, se fechar, se fechar, e uma hora você vai estar sozinho, sozinho. acho que a polarização nunca é boa, né? Acho que nós pegamos, eu peguei também fases de ter chefes, ter gestores que realmente desrespeitavam, tratavam de forma muito rude, né? Dentro do ambiente ali profissional, e gritava e tudo mais. Isso eu acho que hoje não tem mais espaço, e que bom que não tem mais espaço. Mas também, ó, completamente o lado oposto disso, eu acho que também não funciona. Porque aí, falando de nova geração, a gente fala, pô, é muito mimimi, mas o que que é muito mimimi? É de você, daqui a pouco, não poder exigir algo de alguém, não poder falar mais firme com alguém, seja para cobrar, ou seja para mostrar que a pessoa, daqui a pouco, não está seguindo o caminho correto, né, dentro do negócio, mas se você falar uma coisinha que sai um pouco da linha, não, pô, já me ofendeu e é assédio, então tem uma linha muito tênue hoje, a gente está aprendendo a lidar com isso, né? Eu acho que sim, o cara que grita e que desrespeita, que é um boçal, não tem mais espaço, sem sombra de dúvidas, não tem como, tanto que já saiu do mercado, ou, né, são os mais antigos que já se aposentaram ou já foram expurgados aí das empresas, mas também não dá para a gente trabalhar num negócio, ter um time. Imagina você ter um time de 10 pessoas que está sempre pisando em ovos, porque você não sabe o que falar. Qualquer coisa que você falar pode ser mal interpretada, porque você está cobrando demais, que você está assediando moralmente, e às vezes é uma palavra, uma coisinha que, se colocada fora de contexto, distorce toda a situação. Então, é bem delicado. Não, realmente, é um momento delicado, né? Porque isso Sim, até de história, né? Esse pêndulo que vai para lá e para cá, é lógico que quando vira para lá ou vira para cá, é natural que haja exageros, né? Tanto de um lado quanto de outro, né? E não tem, né? Não tem como ter um time onde as pessoas não se cobrem, né? Isso basta a gente olhar para o esporte, que é o referencial de times e de competição e de resultado, e você vai ver que as pessoas se cobram. A questão é o como, é a questão da educação e do respeito e tal, e do outro lado realmente entender que quando não existe dentro de um time ou dentro de uma família, cara, eu vou até sair de empresa para facilitar as pessoas a entender. Quando não sim, existe um grupo de pessoas, de amigos, de família, de trabalho, que as pessoas não têm uma liberdade para te dizer o que ela pensa, com o carinho para buscar a tua melhora, porque eu acho que eu posso falar por mim, né? Cada um é cada um, mas quando eu procuro um cara que eu lidero e sento com ele numa mesa, dentro de uma sala, eu e ele, e eu vou dizer para ele uma coisa que não tá legal, cara, para mim isso é um carinho, é uma preocupação de, cara, eu quero que você passe por mim e saia do outro lado melhor do que chegou, né? Eu acho que isso é a minha função na vida enquanto liderança é essa, senão não faz diferença nenhuma, né? Se você chega e sai e passa do outro lado da mesma coisa, eu não claro. sirvo para nada. Né? Eu falo, quando a gente demite muito, a gente tem que pensar, né?
A nossa função, se a gente não melhora ninguém, não consegue, não tá alcançando, né? Por outro lado, você estava falando, eu estava aqui pensando, cara, o antagonismo é humano, né? Se a gente Sim, não tiver, a gente inventa um. Então, é que verdade. uma relação de concorrência ou de trabalho, ou dentro da tua casa lá, enfim, eu não sou psicólogo e não vou entrar nessa, né? Mas você vai arrumar um antagonista para tua vida, se não tiver, você vai arrumar. Muitas vezes vai ser o teu colega de trabalho. E é isso que faz as coisas, né, muitas vezes evoluir, porque essa competição gera evolução. Sim. A questão é o que você falou da linha, né? De não ultrapassar a linha do respeito, da decência, da moral, né? Agora, o antagonismo, a rivalidade, uma certa competição entre vendedores, por exemplo, isso é saudável, não tem problema nenhum. Não E sei. tem que existir, né, Wesley? Senão as pessoas se acomodam demais, cara. Você citou a questão do esporte. Eu acho que fica mais fácil para todo mundo entender um pouco mais quando a gente fala de dedicação, de equilíbrio, quando a gente traz para o esporte. Porque se a pessoa não pratica, ela assiste, ou ela gosta de algum esporte que seja. Você não existe um campeão, não existe ninguém que conquistou algo grande, seja lá qual esporte que foi, sem o cara se realmente se dedicar, sem o cara aguentar ah, desaforo, sem o cara criar uma casca grossa para derrota, porque para chegar em qualquer lugar que você queira chegar, você vai ter muito mais derrota do que vitória, cara, né? E tem que se dedicar. Então, tem o Joel J, ele tem uma frase que eu acho que é muito legal. Ele fala: o campeão não se surpreende, né? Porque é um cara que realmente está focado e se dedica muito para fazer aquilo. E quando ele conquista, é claro, comemora, tem os louros da vitória, mas ele estava preparado para aquilo, mas ele pagou o preço. E aí, a hora que você fala de dentro da empresa, é isso. O cara que muitas vezes é promovido, ele já sabia que ele ia ser porque ele se dedicou muito tempo por isso. Eu não vou nem entrar no mérito de promoções que não são, né, não são merecidas e tal, falando do que deveria ser o caminho ideal, mas tem que ter uma dedicação, tem que buscar quebrar padrões, né? E eu acho que um grande perigo hoje é que se você buscar, acho que no Brasil, um dos principais termos buscados é assim, renda extra, dinheiro fácil, coisas que têm a ver com esse tema. E aí, cara, tu vê ah, pessoas se literalmente destruindo, perdendo dinheiro que não tem em jogo, em apostas e tudo mais, e buscando meios de ganhar dinheiro rápido e fácil sem se dedicar para aquilo, né? Sem realmente ser merecedor daquilo. Eu estava lendo um negócio outro dia, cara, que jogo do Tigrinho e demais jogos aí de aposta já está comprometendo o consumo em alguns lugares, porque algumas famílias aí de média e baixa renda, os caras estão perdendo tanto dinheiro com isso. Eu não me lembro exatamente o número, depois eu posso te passar, mas não sei quantos bilhões foi movimentado no Brasil o ano passado com isso. Dava uma média de R$ 500 por habitante, então aí tu faz a conta, de dinheiro que foi movimentado em coisas de aposta. E tem tanta gente perdendo e se dando mal com isso que, pô, cara, perdi o dinheiro que eu não tinha, então eu deixo de comprar no mercado, eu deixo de comprar outras coisas, o consumo tá alterando por isso. Eu saí um pouco da linha, mas é para a gente fechar o pensamento assim, as pessoas cada vez mais estão buscando uma forma rápida de ganhar dinheiro, está todo mundo buscando a bala de prata, né? É muito comum você ver pessoas que são bem-sucedidas, que tiveram alguma coisa, e alguém vai lá perguntar qual foi a virada de chave. Cara, não tem virada de chave, é a soma, é um degrauzinho após o outro, né? Tu tem o teu podcast aqui, qual foi a virada de chave para você ter dezenas de episódios? Cara, quando tu tomou a decisão de você fazer o primeiro, o segundo, quem via era você e alguém da tua família, e aí você vai ganhando, né, importância nisso, e, e é isso que me pego pensando muito, assim, e tendo uma filha pequena em casa, eu tento, obviamente, me atualizar e entender um pouco como funciona a cabeça dela. Hoje ela é muito pequena, então acho que criança tem que brincar, mas a gente sempre fica pensando, como é que será que vai ser daqui 10 anos, cara? Como é que vai ser quando ela tiver 27 anos, daqui 20 anos? E se hoje está assim, né?
Então, os pais, os líderes de empresa, técnicos aí de parte esportiva, têm um desafio muito grande de colocar valores bons, né, na cabeça dessa galera para a gente continuar construindo um bom caminho. Mesmo sabendo que, se a gente for olhar aí, teologicamente, espiritualmente, o mundo ele tende a piorar, né? São guerras, são polarizações e tal, mas a gente tem que fazer um esforço cada vez maior para preparar melhor as pessoas, principalmente quem está chegando aí no mercado de trabalho como um todo. É verdade. E você falou, e você até falou que saiu do assunto, mas nem acho, tá? Eu acho que talvez está entre, eu não quero dizer que é o principal, ou está entre os principais, mas está entre alguns dos nossos problemas hoje essa questão de as pessoas buscarem a bala de prata, né? Vou usar o mesmo termo que você usou. O, a receitinha, né? Ah, eu faço isso aqui, pá, aqui. Eu vou parar de falar nome de livro, que eu falava nome de livro aqui. Aí o pessoal que me segue fica bravo comigo, porque assim, eu falo de desempenho, de performance, mas eu não gosto de certos lugares comuns, assim. Porque o que Aham. as pessoas querem comprar? Porque eu tenho meu negócio físico lá, eu tenho meu negócio digital, né? O que as pessoas querem comprar? 5 maneiras para você sair daqui e chegar aqui. É isso que as O pessoas querem. método, né? Aí eu chego e falo, cara, Elas querem, não, método legal, mas assim, não é só cinco, mas o mais curto possível. não é só 5, não é 6 meses, É, né? Vai demorar. Vai demorar, normalmente vai demorar. Às vezes até acontece, mas o normal é construir. claro. Então, o normal de todo mundo é levar um tempo para mudar, para construir, para criar. Isso demora. E, e não é isso que as pessoas querem, né? As pessoas querem o rápido. Elas querem sentar, ver um curso de 5 dias e achar que porque ela pagou aquilo ali, a vida dela está resolvida. Aí, lógico, depois ela vai descobrir que não tá, mas ela quer ter essa sensação de falar assim: ah, eu pus esse dinheiro aqui para mudar minha vida, e não é isso, né? O que vai mudar é você realmente ter um plano, começar a fazer, construir, e aí levar o tempo que tem que levar, errar um monte. Né? Eu anotei aqui enquanto você falava que, e eu sempre vou dar o crédito, o João, que tem uma agência de turismo, me deu uma entrevista aqui. Ah, baita cara. Quem quiser voltar aí é o Turista FC lá, a agência dele. É uma agência especializada em turismo esportivo, baita negócio. Legal. E baita, baita, baita. Muito legal. E ele falou aqui, ele falou, Wesley, a vida é mais sobre apanhar do que bater, né, cara? Se Claro. você não aprender a levantar, não vai a lugar nenhum. E, cara, isso aí tem total com o que você estava falando, né? Se o cara acha que na vida ele vai mais ganhar do que perder, ele tá muito enganado. Não, tá maluco, cara. Quando eu saí do CLT, vamos falar assim, né? Eu fiz muita coisa errada, assim, de achar que, agora eu trabalhei tanto tempo com isso, tentei algumas coisas que deram errado e, pô, perdi dinheiro, tive que tomar dinheiro, tive que fazer várias coisas que eu nunca tinha passado antes, entendeu? E achava que pelo fato de ter trabalhado alguns anos como, né, tendo cargos de liderança e tudo mais, na onde eu trabalho, nas empresas que eu trabalhei, seria tudo automaticamente bem-sucedido. E tomei altos tombos, e aí tem aquela coisa, né? As pessoas falam, mas tu foi maluco. Quando eu falei que eu ia sair da Heineken, cara, quando eu comecei a falar para as pessoas mais próximas, eu vou sair, a decisão tá tomada, ou eu tô pensando, todo mundo fala, você é maluco, porque quando você fala é uma empresa mundialmente conhecida, né, que muita gente tem o desejo de trabalhar lá, e realmente devo muita coisa, aprendi demais no período que eu trabalhei lá, mas eu entendi que meu ciclo definitivamente havia se encerrado. E aí, quando eu saí, e aí, né, quando acontecem os desafios, alguns tombos que tu vai tomando, essas mesmas pessoas próximas muitas vezes chegam para te falar, pô, mas tá vendo? Tu fez uma burrada, ou tu fez isso. Cara, e os tombos, é o que esse, é João, né? Esse que tu falou aí da agência. Os tombos que a gente leva é o que fazem a gente chegar onde a gente está cada vez mais forte. Parece uma frase pronta, mas é a verdade, cara.
tudo que é clichê é porque é verdade, né? Então, quanto mais tombo tu leva, mais forte tu fica, porque tu levanta, tu aprende, fala. O importante é você não repetir o erro, né? Se for errar, erra pequeno, erra rápido e não erra mais de uma vez. Agora, se tu errar e errar grande e continuar no erro, aí é uma escolha tua. Mas cada tombo que a gente leva profissionalmente, pessoalmente, é o que vai fazendo a gente aprender e ficar mais forte, porque na próxima você pode errar outras coisas, mas não repetir o que te derrubou lá atrás, né? Rafa, vamos com uma hora e pouco aí. Aí nós vamos começar. É, passa rápido, né? Passa Passa rápido. rápido, passa rápido. Eu vou fazer um bloquinho aqui de perguntas que eu faço para todo mundo, porque a maioria do papo não tem muito a ver uma conversa com outra, mas algumas, assim, Sim. a gente, a gente faz igual. Uma chance, você pode voltar o tempo que você quiser e pode dar uma informação profissional para o Rafael. Você só tem que me dizer se é 5 anos, 1 ano, 10, 20, 30 e o que você vai falar para o Rafael lá atrás. Uma informação profissional, cara. Eu falei informação para não chamar de dica, que eu acho que dica é super. Sim, Enfim. sim. Pensando no meu momento atual, né? Hoje a gente andando aí com as próprias pernas, a gente tem que aprender muita coisa, mas se eu pudesse fazer um corte no tempo aí há 10 anos, isso vale na verdade para qualquer fase da vida, mas 10 anos atrás, aprenda rápido sobre educação financeira e investimentos, porque isso vai mudar a tua vida daqui a 10 anos. Está mudando hoje, mas se eu tivesse pensado, eu tivesse tido esse insight há 10 anos atrás, estaria muito melhor. Show, ótimo. É, na verdade, isso tinha que estar na escola, né? Tinha Ah, que- sim. Aí isso é papo para a gente fazer mais um bate, é, né? Mais uma conversa. eu sou economista de formação e isso tinha que estar na escola. É, Tinha que estar, cara, tinha que estar, porque a parte financeira, econômica, ela constrói muita coisa, mas ela destrói muita coisa, cara. Ela destrói famílias, ela destrói negócios, ela destrói relacionamentos se a pessoa não tem. E aí entra vários âmbitos, né? O dinheiro é emocional, né, Wesley? O dinheiro é emocional. Você gasta dinheiro porque ou você está triste ou porque você está feliz, e, e, e as pessoas não sabem gerenciar essas emoções, não sabem gerenciar o dinheiro que ganham ou que, né, podem ganhar e perdem muito mais rápido do que ganham. E por isso que a gente tem uma discrepância tão grande, principalmente no nosso país, né? E falando de classes sociais, onde realmente quem mais tem, mais faz, e quem menos tem tá aumentando cada vez mais a diferença, né? Não vamos nem entrar na questão política, que interfere muito nisso, mas educação financeira, eu, dentro da realidade e da proporção aqui, eu tento ensinar isso desde já para minha filha também, porque não fui ensinado sobre isso, apesar da minha mãe trabalhou no banco, né? Desde que eu me conheço por gente, minha mãe sempre trabalhou no banco ali, na Caixa Federal, e sempre muito conservadora. Mas mesmo assim eu não tive ensinamentos, né? Principalmente da forma como as coisas funcionam hoje. Então isso, de fato, é uma matéria que deveria sim ser obrigatória nas escolas desde os pequenininhos lá. acho que vamos ter É que muito fazer importante. uma temporada sobre isso. Mas vamos lá. É verdade. Vamos fazer essa viagem ao contrário agora. O Rafael de hoje vai encontrar o Rafael lá de uns 10 anos na frente. O que ele vai encontrar? O que eu vou encontrar? Cara, eu vou pelo que hoje eu considero como o principal para mim. Eu quero encontrar um cara com pelo menos mais um ou dois filhos. Isso eu estou negociando bastante com a minha esposa. A gente já está tomando algumas decisões com isso, mas eu quero encontrar aí um Rafael com a minha família, é, meu casamento melhor ainda do que está hoje, né? A gente sempre busca melhorar, uma pessoa mais saudável, né, do que já fui anteriormente. Hoje estou melhor, espero daqui a 10 anos estar melhor, né, e mais esclarecido de algumas coisas. Mas principalmente, cara, principalmente com as minhas relações familiares e com a família que eu construí, né, e que eu estou construindo.
muito sólidas, com bases muito sólidas, porque isso traz todo o resto depois como consequência. Acho que a família que a gente constrói, para mim, ela é muito mais importante do que a família que a gente veio, né? Então, daqui 10 anos eu quero poder encontrar uma família sólida, uma família feliz e principalmente com as relações aí, relação com a minha filha e com os próximos que, se Deus permitir, virão, muito boas e colhendo frutos disso. Legal. Qual que é a pior coisa do teu trabalho? Porque senão a gente vira um blog da internet, né, cara? Só tem coisa bonita. Não, é. Eu quero saber o que que é ruim. E veja bem, você que está do outro lado vendo aí, tem todo trabalho tem uma coisa que a gente faz porque tem que fazer, mas que a gente não curte tanto assim. E é normal, não tem problema. Das que você pode me dizer, né? Eu sempre faço esse alerta. O que não é tão legal? Você faz porque tem que fazer, e tal, mas não é. Cara, quando tem que acordar cedo, nunca fui bom para acordar cedo, senão, mas a gente acorda, né? E hoje eu tô acordando cedo por livre e espontânea vontade, algumas coisas, mas o que que não é legal do trabalho, cara? É, Mas você disse uma aí, né? é, questão de acordar cedo, mas eu digo, acho que o que não é legal é, é muitas vezes ver um grande potencial em algumas pessoas ou empresas, e em consequência de vários fatores ou de alguns que a gente já até conversou aqui sobre liderança, gestão de negócio, seja lá o que for, gestão financeira, tu conseguir enxergar que um empresário ou que uma pessoa que tem potencial para estar colhendo muito mais frutos está estagnado ou está indo para um caminho totalmente errado e tu não conseguir às vezes mudar isso, entendeu? Acho que isso é um desafio grande, né? A gente que principalmente quando atua aí falando de consultoria, que é a tua praia também, a gente busca interferir nisso positivamente, mas quando tu vê que às vezes tu encontra alguém que já não tem como, já deu ruim, eu acho que é uma coisa ruim. E o contrário, Rafa. O que que é o gol? Aquele negócio que quando acontece você fala, ah, é por isso. No trabalho, É por esse pô, negócio aqui que eu faço o que eu faço. pá, de fato virar o ponteiro, de fato tu pegar uma pessoa, eu na própria Heineken, né, cara, eu tive pessoas que eu peguei ali como vendedores, como promotor, e hoje o cara, eh, falando ali de grade, né, que eram as divisões na empresa, tem um cara que, quando eu entrei, ele trabalhava na minha equipe, ele era da minha equipe, ele era promotor de vendas, ele virou vendedor, ele foi a supervisor e hoje ele está num grade até acima do que eu estava quando eu saí da empresa. Então, isso o perdão da palavra, mas isso é do caralho. Isso é o que eu mais gosto, de fato, de fazer. Parece puta demagogia, mas não é, cara. Eu gosto. Se tu pega pessoas, né? A gente falou tanto dessa geração, dificuldade, mas se tu pega os que saem da curva, que querem realmente, que brilham o olho, fala, então vem cá que eu vou te ajudar, lê esse livro, ouve isso, larga de pornografia, né? Cuida da tua saúde, e tu consegue realmente moldar essa pessoa para esse sentido, isso é muito bom. E, e falando aí de donos de empresa, mais ainda, né, cara? Porque eu tenho um caso aqui de um conhecido que estava dando muito ruim, e com algumas dicas, algumas coisas que a gente vive, e já viu acontecer, o cara realmente conseguiu virar a chave do negócio dele, conseguiu ter outros resultados, algum canal de venda que ele não enxergava. Então, cara, contribuir para as pessoas, acho que para mim me faz muito bem. Me faz muito bem mesmo, profissionalmente falando, pessoalmente, eu gosto muito de ajudar. Enfim, acho que, cara, contribuir positivamente para as pessoas, para as empresas e para quem eu me relaciono aí, para mim é muito gratificante, sem dúvida. É, eu acho que no fim, é isso, né? É isso, cara. Encontrar É isso. ressonância no que você faz, né? Eu brinco.
eu brinco que isso explica muito, né? Porque que pessoas famosas, né? Tipo jogador de futebol e músico e tal, quando eventualmente param ou a carreira, às vezes sofrem com depressão e tal, porque você imagina que para eles isso é imediato, né? O tempo todo. Sim, Passa um gol, tá lá. Pum, canta uma música e tá lá, né? Essa coisa que a gente, na nossa vida, sente de vez em quando, né? Constrói todo um projeto e tal, aí dá, pum, dá um resultado, dá bom lá, e aí a gente, os caras sentem 2 vezes por semana, sei lá, toda hora. E aí, quando isso para, é difícil, né? É é difícil. verdade. Então, eu acredito que seja um pouco por isso, né? Eu nunca fui famoso, então não tenho como saber, mas eu imagino que seja por isso, assim, né? Perder essa coisa de a ressonância do teu trabalho tão rápido, né? Porque para eles é muito. Sim. Rafa, é, aqui no fim a gente sempre troca de lugar. E aí eu te deixo fazer uma pergunta antes de a gente encerrar. Fica à vontade. Uhum. Eu vou parafrasear um pouco da tua pergunta, então. De quando nós nos conhecemos e tinha mais contato profissional, o que que mudou, né? O Wesley de hoje aí com esse projeto do podcast e novas demandas e desafios profissionais hoje pode falar pro Wesley de 5, 10 anos atrás. Cara, primeiro eu tenho que agradecer pra caramba esse cara, porque ele trabalhou pra caramba pra eu estar aqui. Acho que isso é a primeira coisa, assim. Ele perdeu os cabelos por mim, né? Então Eu tô no caminho. isso é a primeira coisa. É, mais ou menos por aí. Eu comecei a perder com uns 33, mais ou menos. Mas, cara, eu acho que ele ia encontrar um cara que mudou algumas coisas pro lado positivo. Lógico que algumas coisas vêm da idade, né? A gente falou lá no começo, né? Essa Sim, relação com o trabalho, que hoje ela é um pouco diferente, né? Eu vejo o trabalho como um meio cara, às vezes as pessoas confundem quando eu digo isso. Eu tenho muita tesão de fazer o que eu faço, eu gosto pra caramba, adoro o resultado, eu acho que sem resultado nada faz sentido. Eu só não sou paranoico com isso. É só, não, uhum, eu só acho que a gente tem que ter uma vida onde isso faz parte sim, quando você está lá tem que ser 100%, mas quando você está com sua família também tem que ser 100%. Só essa pegada assim que mudou. E, cara, sabe que eu acho que a hora que você estava fazendo a pergunta eu fiquei pensando, porque eu mais ou menos imaginei que você ia perguntar, eu fiquei pensando, eu acho que a maior mudança assim no todo é que meio que acabou a necessidade de eu ter razão, sabe como é que é? É, porque quanto mais você estuda, quanto mais você conversa com gente, mais situação você vivencia, cara, mais isso faz menos diferença na tua vida, entendeu? é, Hoje eu é, que ouço vocês e o meu barato é ouvir, entendeu? Ouvir as histórias, ouvir vocês, ouvir outras coisas que eu ouço, ler outras coisas que eu ouço e eu acho que se tem uma grande mudança assim nos em 10 anos, acho que é essa. Hoje eu tenho menos necessidade de estar certo, assim, eu tô sempre me perguntando, tá, mas eu acho que esse cara aí, tá, será que não é por aí? Tá, deixa eu ouvir, sim, cara. Tá, vou ouvir. Ah, concordo com nada que ele tá falando, mas vou ouvir, vai. Ah, às vezes dói, né? Porque às vezes dói. Ah, você quer ouvir o cara aqui. Não, mas eu vou ouvir. E às vezes, até aqui, eu converso com um cara que pensa igual eu converso com um cara e eu ouço, cara. Eu ouço. Eu acho que talvez isso, assim, eu acho que o que esse cara lá de trás ia encontrar hoje, queria curtir mais, acho que ia ser isso. Essa falta de necessidade de estar certo e de ter aprendido a ouvir um pouco mais do que falar. Eu acho que isso foi a coisa que me mudou de patamar, assim, profissionalmente, em todos os aspectos. Quando eu Então resolvi. é experiência, né, cara? Experiência e maturidade, né, Wesley? E para quem tem um relacionamento, né, casado, mais ainda, né, cara? Eu prefiro ser feliz, cara. Eu prefiro ser feliz do que querer falar para minha esposa que eu tenho razão, que eu tô certo. Eu tô tranquilão, cara. Eu quero ser feliz, curtir minha filha, né? Acho que isso é importante. Tem até não falando, tu evita citar livro, mas citando um livro, né, que é um livro bem conhecido, eu li há alguns anos, que é o Como Fazer Amigos, Influenciar Pessoas, não sei se você já leu, do Dale. E ele fala muito isso, né? Que numa discussão, ninguém ganha uma discussão.
não há vencedor numa discussão. Mesmo quem cedeu para dar razão para o outro, nunca, não existe vencedor, né? Então, se às vezes ainda tem aquela pessoa, né, que quer ter razão, que quer dar a última palavra, beleza, cara, né? Acho que Grande, eu tô nessa pegada também. eu acho que o grande barato é a gente conseguir até discutir se for o caso, com alguém que pensa diferente ou com alguém que pensa igual, porque dá para discutir com alguém que pensa igual também. Claro. É chegar no fim e, cara, tirar um suco disso assim, não virar um problema, entendeu? Eu não quero entrar muito nisso, mas assim, a gente vive um momento que, cara, pensar diferente é um problema e isso não pode ser um problema. Porque a gente É, só consegue construir alguma coisa quando pessoas que pensam diferente conseguem sentar, conversar e criar uma terceira coisa, porque é isso aí. e a gente está num momento de algoritmo e de tudo mais que vai te fechando cada vez mais num processo onde você só ouve pessoas que concordam contigo, só vê pessoas que concordam contigo, isso vai criando uma coisa que, na minha humilde opinião, não vai nos levar a evoluir, assim, eu acho que Sim, tu vai se bitolando naquilo, né, cara? Às vezes, eu tento dar uns dribles no meu algoritmo, que começa a curtir umas coisas nada a ver, sabe? Para ver se aparecem outras coisas, porque é muito isso. Quanto mais tu vê sobre determinado assunto, mais aparece, né? E o algoritmo está cada vez mais inteligente para isso. E essa polarização que hoje acontece, acho que a gente já falou um pouquinho antes, mas a polarização, seja ela política, ideológica, espiritual, religião, esportiva, não faz bem para ninguém, né? Não faz bem para ninguém. Acho que é uma grande bobagem isso. E eu sou um corintiano, assim como você, né? Estamos sofrendo bastante. E tinha um pai palmeirense, então desde molequinho ali a gente já tinha grandes divergências e brigas no bom sentido dentro de casa. E eu acho que para tudo é isso, cara. A divergência de opiniões é muito importante. Senão tu vai sempre ser uma música de uma nota só, velho. Vai sempre falar do mesmo assunto e encontrar pessoas que sempre concordam com você. Que graça que tem, né? é, Ninguém evolui. eu acho que é isso aí, cara. Assim, eu acho que mas isso eu tenho plena consciência que não é uma coisa que aconteceu comigo. Isso acontece com todo mundo conforme o tempo vai passando, Sim, pelo menos com a maioria, né? O tempo vai passando e a gente vai entendendo que quanto mais a gente quer ter razão, menos a gente ouve, quanto menos a gente ouve, menos a gente aprende e menos a gente tem razão. sim. Ficou bom isso aí. Isso foi sem querer. Dá pra ouvir depois e. Toda essa sequência aí. Mas é isso mesmo, mas é isso mesmo. Quanto menos a gente ouve, menos a gente vai aprender. Rafa, primeiro, muito obrigado aí pela tua disponibilidade aí de Eu que agradeço, cara. trocar essa ideia aí. Eu queria te dar o tempo que você quiser aí para recado final. Depois, os endereços que você quiser me passar vão estar aí na descrição, mas fala os que você quiser falar, enfim, fica à vontade aí. Beleza, cara. Recados finais. Primeiro, eu tenho a agradecer. Muito bom falar contigo. Até quando a gente conversou antes, falei, o que que nós vamos falar e vamos deixar rolar, né? Tu me falou. E acho que isso é importante, esse bate-papo e ver como é que você também está evoluindo. Isso é um caminho que eu gosto, né? Estou estudando alguns projetos parecidos aqui também e a gente vai falar disso na frente. E, cara, se eu puder deixar um recado, quem sou eu para deixar algum recado, né? Mas falando um pouco em cima do que nós conversamos aqui, eu acho que sim, todo mundo tem que se dedicar profissionalmente, tem que ter objetivos muito claros, senão vira tudo uma groselhagem aí, né? De ai, não compre sua casa, não faça isso, trabalhe 4 horas por dia, vá ver o pôr do sol. Não, não, não. Acho que as pessoas têm que ter objetivos e metas bem definidas e se dedicar para aquilo. Né? Não existe equilíbrio em alguns momentos da vida, a gente tem que desequilibrar mesmo, seja profissionalmente falando, qualquer assunto, né? Se você está acima do peso, você vai ter que desequilibrar a tua vida para tu perder peso, né? Então tudo, acho que as construções de grandes coisas estão sim no desequilíbrio, mas se tem uma coisa que eu com certeza evoluí, né? E até quando eu converso com alguns amigos lá do interior de São Paulo, algumas pessoas falam: Nossa, mudou, cara, que bom que eu mudei, mudei mesmo, né?
E eu acho que é isso que as pessoas têm que buscar, cara, constante mudança, evolução. Para mim, uma grande uma algumas grandes lições, assim, né, que eu tive na minha vida foi relacionado à família, né, assim, quando eu tive a perda do meu pai, quando veio a pandemia, que aí eu fui para dentro de casa e obrigatoriamente tive que conviver todos os dias ali com a minha filha, que antes eu viajava muito, ficava muito ausente. Então são alguns valores que foram crescendo cada vez mais dentro de mim, e isso faz parte de mim hoje. E se tem alguma dica que eu possa dar para alguém assim, é valorizar realmente as pessoas que estão perto de ti, de você. E para nós que somos homens, né, Wesley, é, trabalha duro, sim, mas sempre lembra, cara, que a tua família e a tua saúde devem ser as prioridades, porque trabalho a gente reinventa, a gente ganha dinheiro, a gente faz negócio, mas saúde e família nem sempre a gente consegue recuperar, dependendo se o cara perder muito a mão. Então, para mim, são coisas inegociáveis hoje, e uma grande família constrói um grande homem, sem sombra de dúvidas, cara. Acho que é isso, irmão. Sem mais Baita, cara. demagogias, mas é um pouco disso, Mas assim, é o que eu venho acreditando nos últimos tempos e tá sendo muito benéfico para mim. você falou aí pelo meio do caminho, né? Tudo que é clichê tem um motivo para ser, né? Sim, Então, não, há muita sabedoria, né, nesses lugares comuns, né? Porque é isso. E aí, para terminar, como a gente começou, foi exatamente isso que eu falei. É mais difícil fazer do que falar. Então, claro. por isso que fazer o simples é difícil. Fazer o simples é o mais difícil. Rafa, obrigado. Você que Eu está que aí, agradeço, cara. eu espero que você tenha curtido. Se chegou até Pô, aqui, pô, eu sou um cara legal pra caramba. Eu nem fico durante o vídeo inteiro falando pra você curtir, pra você seguir o canal e blá 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 blá. Mas se você chegou, cara, 1 hora e meia de conversa, você chegou até aqui, eu vou assumir que deu 1 hora e meia? é mais ou menos. Você curtiu, né? Então curte aí o canal, segue a página e tal. Se você ficou aqui 1 hora e meia e não curtiu, aí você volta. Eu acho que tem um episódio com um psicólogo ali que pode te ajudar de repente. Porque aí, né, é um amor à dor que nem eu sendo corintiano eu vou entender muito bem isso aí. Pessoal, obrigado por vocês estarem aí do outro lado. Volta aí semana que vem e voltando mais uma vez, seremos eu, você e as circunstâncias. Fique bem, se cuide e até lá. Um abraço. Deu.